Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Eu vou dar continuidade à nossa aula de Direito Penal relacionada à matéria de Lei Penal no Tempo, aplicação de lei no tempo, que é oriunda lá do estudo do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que traz o princípio da irretroatividade da lei penal. E aí, para poder a gente terminar a nossa matéria de lei no tempo, eu vou falar agora com vocês da matéria de lei excepcional e lei temporária. A matéria de lei excepcional e lei temporária está dentro da matéria de lei penal no tempo. Então, falando de lei excepcional e lei temporária, eu vou ler o artigo 3º do Código Penal. Diz o artigo 3º, lei excepcional ou lei temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, está relacionado com lei temporária. Ou cessadas as circunstâncias que a determinam. Cessadas as circunstâncias que a determinam, essa frase está relacionada com lei excepcional. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, vamos lá. Primeiro eu preciso entender o que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária, para aí depois compreender como é que isso funciona no tempo. Como é que fica essa questão da retroatividade, ultratividade da lei excepcional e temporária? A lei temporária e a lei excepcional, eu costumo brincar dizendo que elas são leis suicidas, porque elas se autorrevogam. Elas são leis que se autorrevogam. Elas são leis que trazem embutidas nelas o período da sua finalização de vigência. Então, uma lei excepcional e uma lei temporária é aquela que traz nela embutido o período da sua finalização, ou seja, quando é que ela vai parar de ter vigência, quando é que ela vai morrer, quando é que ela deixa de existir. A lei temporária, ela deixa de existir por quê? Porque ela traz a data que ela vai morrer. Ela traz prefixada no texto dela o tempo da vigência dela. Ela traz lá escrito, terá vigência por 90 dias, terá vigência por 30 dias, terá vigência por 60 dias. Ou então, estará em vigor até 31 de dezembro de 2016. Ela traz prefixado no texto o tempo de vigência dela, ou seja, o dia da morte dela. Isso é a lei temporária. Um exemplo de lei temporária que eu poderia citar para vocês foi a lei que tratou da proteção da propriedade material e imaterial durante das entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos. Vocês podem anotar aí como exemplo a Lei 13.284 de 2016. É a lei que tratou da proteção do patrimônio material e imaterial das entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos, durante os Jogos Olímpicos de 2016. Que ela trazia lá no texto dela, prefixado, que ela teria vigência até 31 de dezembro de 2016. Olha aí, ela é uma lei temporária, beleza? O que é uma lei excepcional? A lei excepcional, ela não traz uma data até quando ela vai ter vigência. Ela não traz prefixado tempo, data, mas ela é criada para vigorar por um período especial. Por exemplo, é um período especial, é um período excepcional. Que período excepcional seria esse? O período do estado de sítio. Ela vai vigorar durante o período de calamidade pública. Ela vai vigorar durante o período de guerra. Então, geralmente, uma lei excepcional, ela é criada para vigorar durante um período excepcional. Período de calamidade pública, durante o estado de sítio, durante o período da guerra. Tá claro? Aí, então, vamos lá. Como é que ela morre? Como é que ela se autorrevoga? Ela se autorrevoga, ela morre quando essa circunstância especial para a qual ela foi criada desaparecer. Então, a partir do momento que ela foi criada para vigorar durante o estado de sítio, se não tem mais estado de sítio, essa lei se autorrevoga. Se ela foi criada para vigorar durante o período de guerra, se a guerra acaba, ela se autorrevoga. Se ela foi criada para vigorar durante o estado de emergência, o estado de calamidade pública, se esse estado de emergência ou de calamidade pública acaba, ela se autorrevoga. Deu para entender?
Toda lei excepcional ou temporária, que for uma lei de natureza penal, criminal, ela pode ter normas incriminadoras embutidas nela. Normas que definem crime e estabelecem penas, ok? Não necessariamente a lei excepcional temporária, ela define crime com pena correspondente. Mas tá lá a lei excepcional, tá lá uma lei temporária que estabelece um crime com a sanção correspondente. Ou seja, tem normas incriminadoras. Vamos imaginar o seguinte: eu cometi um crime que está previsto numa lei excepcional. Ou eu cometi um crime que está previsto numa lei temporária. Eu pratiquei uma conduta que viola uma norma incriminadora que está numa lei excepcional. Ou que viola uma norma incriminadora que está numa lei temporária. Eu poderia ser esperto e pensar assim: não vou respeitar essa norma incriminadora. Para que eu vou respeitar? Essa lei é excepcional. Essa lei é temporária, ela vai vigorar só pelo tempo X, ou ela vai vigorar só durante o estado de sítio, depois ela vai se autorrevogar. Eu não vou respeitar. Eu pratico o crime que está previsto nela, eu fico foragido, quando ela se autorrevogar eu volto. Não vou respeitar. Vou pegar esse período aí excepcional, vou violar essa norma. Então vamos dizer que surgiu lá uma lei excepcional trazendo novos crimes em tempo do coronavírus, da Covid. O legislador, o Poder Legislativo da União, criou uma lei excepcional para vigorar durante o período da Covid. E eu, sabendo que essa lei excepcional só vai vigorar durante o período da Covid, não vou respeitar. Vou cometer o crime que está previsto nessa lei, sabendo que essa lei vai se auto-revogar, porque o período da Covid vai passar, e aí eu fico foragido. Quando o período da Covid passar e a lei excepcional se auto-revogar, porque ela foi criada para vigorar só durante esse período, eu volto e ninguém vai poder fazer nada contra mim, porque a lei não está mais em vigor, ela já se auto-revogou. Pensando nisso, foi que o legislador escreveu o que está lá no artigo 3º. Olha o que ele escreveu. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que ele está me dizendo? Que a lei excepcional e temporária, elas são ultraativas. Por que elas são ultraativas? Elas têm ultraatividade, igual a lei intermediária. O que é ultra-atividade? É ir no futuro, após a sua revogação. Então, elas são ultraativas por quê? Porque mesmo depois que elas foram revogadas, porque passou o período de tempo prefixado para ela estar em vigor, ou passou a situação excepcional para a qual ela foi criada, que é no caso da lei excepcional. Ela está revogada agora, porque passou o período de tempo da lei temporária, ou passou a situação excepcional da lei excepcional. Ela se revogou. Mas ela pode ir no futuro atingir quem? Aquele cara que cometeu o crime na época que ela estava vigente. Mas olha só, o sujeito tem que ter cometido o crime previsto na lei temporária, previsto na lei excepcional, na época que a lei estava em vigor. Ele cometeu o crime que está previsto nela, na lei temporária ou na lei excepcional, na época que ela estava em vigor, aí beleza, tudo bem. Mesmo ela estando revogada, porque passou o período do tempo dela de vigência, ou passou a situação excepcional para a qual ela foi criada, ela se auto-revogou. Essa lei pode ultragir, ou seja, ir lá no futuro atingir esse cara. Mesmo estando revogada, ela pode ir no futuro atingir o cara, para punir ele pelo fato praticado na época que ela estava em vigor. Porque se as leis temporárias e excepcionais, pessoal, não fossem leis ultrativas, ninguém ia respeitar elas, porque todo mundo ia saber que ela ia se auto-revogar e ninguém ia respeitar elas, tá claro? Então elas são ultrativas. Elas podem atingir as pessoas que cometeram os crimes previstos nelas na época da vigência delas. Mesmo que essa lei já tenha sido revogada, ela vai no futuro atingir essas pessoas. Elas são ultrativas, ok? Para terminar, eu vou falar rapidamente da súmula 611 do STF. É um assunto um pouquinho complicado, porque envolve processo penal, mas vale a pena vocês anotarem. Não é a 711, 711 a gente já viu. É a súmula 611 do STF. Olha o que diz a súmula. Transitada em julgado a sentença condenatória, ou seja, o cara recebeu uma sentença condenatória por um crime e a sentença já até transitou em julgado, já fez coisa julgada. O cara tá lá cumprindo pena, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Aí vem uma lei nova, uma novatio legis in melius, um abolitio criminis. Vem uma lei nova tratando do fato que ele praticou e que ele foi condenado.
Quem é competente para aplicar essa lei nova? Em regra, o que está escrito na súmula 611, é que o competente para aplicar essa lei nova, que está dando tratamento mais favorável a esse crime que já tem até sentença condenatória, transitada em julgado, não cabe mais recurso, que a competência para aplicar essa lei nova a esse caso, que já fez coisa julgada, seria do juízo da execução penal. Quem é o juízo da execução penal? É o juiz que cuida da execução da pena. Ou seja, já teve uma sentença condenatória, essa sentença condenatória traz uma pena, essa pena tem que ser executada. Quem é que cuida da execução da pena? É o juiz que condenou? Não, é o juiz da execução da pena. Então, esse juiz seria o competente para aplicar essa lei mais benigna, que entrou em vigor agora e está dando tratamento mais favorável a esse caso agora. Mas é o seguinte, gente, se essa lei mais benigna vai ter que discutir o mérito do caso dele, não é uma lei simples assim, aplica ao caso dele, é uma lei nova que simplesmente vai mexer com o cálculo da pena dele. Se vai mexer só com o cálculo da pena dele, muito simples, o juiz da execução recalcula, tá ok, súmula 611 tá certa. Mas tem autores que dizem o seguinte, às vezes a lei mais benigna vai exigir não só recálculo da pena, vai exigir discutir de novo o mérito da questão. Discutir o mérito do problema, o mérito do caso dele, o mérito do crime dele. Se não é mero cálculo de pena, vai discutir o mérito do crime do cara de novo, não é o juiz da execução que vai aplicar a lei mais benigna. Vai ter que ser um tribunal através de revisão criminal, que é um recurso. Então, a súmula 611 do STF, ela serve bem quando a lei mais benigna só vai mexer com cálculo de pena. Mas quando a lei mais benigna vai mexer com mérito da questão, do caso, não dá para ser o juiz da execução. Vai ter que ser um tribunal através da revisão criminal. Beleza? A gente vai falar de um ponto que realmente a gente termina essa matéria e vai para outros princípios gerais do direito penal, trabalhar outros princípios gerais do direito penal. Eu queria falar de norma penal em branco. Lembram da matéria de norma penal em branco? O que é uma norma penal em branco? É uma norma incriminadora. Então vamos lembrar de norma incriminadora. Norma incriminadora tem preceito primário, preceito secundário. Preceito primário da norma descreve a conduta criminosa proibida. Vamos dar um exemplo, matar alguém no homicídio. Preceito secundário traz a sanção. Uma norma incriminadora em branco, quando o preceito primário da norma, que não é o caso do homicídio não é uma norma incriminadora em branco. O exemplo que eu dei para vocês é o tráfico, lembra? Artigo 33 da Lei de Drogas. É uma norma incriminadora em branco heterogênea, porque o complemento não é dado pela mesma fonte legislativa, é dado pelo Poder Executivo, pelo Ministério da Saúde. Então vamos pegar o tráfico. Artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico de drogas. Preceito primário da norma é a conduta criminosa. Importar, exportar, adquirir, transportar, trazer consigo drogas. Por que a norma é em branco? Porque a norma não diz que drogas são essas. Quem tem que dizer? A portaria do Poder Executivo do Ministério da Saúde que drogas são essas. E aí no preceito secundário vem a sanção. É uma norma em branco, porque o preceito primário está incompleto, não diz que drogas são essas. Esse complemento é dado pela portaria do Ministério da Saúde, né, dizendo que drogas são essas, beleza? Qual é o problema aqui de norma em branco? O problema é o seguinte, vamos dizer, e aí a gente está falando de lei no tempo, que essa norma que complementa a norma em branco, qual é a norma em branco no nosso exemplo? O artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Ela é a norma em branco. Ela tem um complemento qual é? A portaria do Ministério da Saúde, que diz quais são as drogas. A questão é, e se o complemento sofrer alteração? Hoje, a portaria do Ministério da Saúde diz que as drogas proibidas de importar, de exportar, de transportar, segundo o artigo 33, são cocaína, maconha, X, Y, Z. Mas vamos dizer que o Ministério da Saúde altere essa portaria. Ele pode alterar de forma mais rigorosa, incluindo novas drogas que até então não existiam, ou ele pode alterar de forma mais favorável, retirando drogas que até então existiam ali e agora não existe mais. Isso aconteceu com o canabiol, que é a maconha. Durante muito tempo, o canabiol, né, esqueci o nome, tetracanabiol, tem aqui um exemplo, eu vou pegar isso daqui a pouco. É o tetracanabiol, se não me engano. Esqueci o nome da substância, gente. Mas é bem interessante isso.
Fato é que se eu estou alterando essa norma favoravelmente, que norma que eu estou falando? A norma em branco. Se eu estou alterando favoravelmente a norma em branco, no caso, o complemento da norma em branco, a pergunta é, ao alterar o complemento da norma em branco favoravelmente, ela pode retroagir em favor do réu? Pode. Então, se o complemento da norma em branco é alterado de forma favorável, esse complemento que foi alterado de forma favorável, retirando uma substância, ok? Tem que fazer retroatividade benigna. Eu tenho que retroagir em favor do réu. Então, toda vez que o complemento da norma em branco é alterado favoravelmente, não prejudicialmente, claro, né, gente? Eu tenho que fazer a retroatividade dessa alteração do complemento da norma em branco, que foi benigno, beleza? Então é isso. Vou fechar aqui a discussão de lei no tempo. Então vou encerrar essa aula aqui e até a próxima aula a gente continua falando de princípios gerais do direito penal. Tchau, tchau.